Vamos entrar no nosso bloco de conteúdo aqui, né, dessa live que vai trazer um pouquinho, né, algumas dicas, algumas sacadas, eu chamo de 5 passos definitivos para você fazer o giro da carteira pessoa jurídica do jeito certo. Então hoje a edição número 92. Na live de ontem eu trouxe 7 elementos, né, 7 situações em que, se aplicadas, e normalmente elas são aplicadas e muitas vezes de maneira involuntária, você acaba causando o efeito moonwalk na tua carteira. Ou seja, você acha que está andando para frente, mas na verdade você está andando para trás. Então essa é a ideia do moonwalk. Então só recapitulando, se você não estava ontem ou quer relembrar, né? Então os 7 elementos que configuram aqui o efeito moonwalk. Dar ao cliente tudo que ele pede e agir como se fosse babá, ficar sempre em volta dos mesmos clientes, você vai estar abandonando oportunidades, alocar todo o limite de crédito que você tem indefinidamente, então você vai encerrar as opções que você tem com o cliente, vender produtos pelo valor mínimo somente para bater aquela meta pontual, você vai estar desgastando e prejudicando o teu produto. Responder para o cliente de maneira instantânea. Chegou a mensagem no WhatsApp, se não dá nem um minuto, você já vai lá e responde para ele, você vai estar causando uma dependência, um vício. Nada contra de vez em quando você ter essa atitude proativa e de resposta imediata, mas se você fizer isso o tempo todo, você vai estar viciando e causando dependência no cliente. Deixar o cliente com saldo elevado na conta para fazer número com o CDB automático, né, olhando aí aplicações automáticas de remuneração e resgate automático. Então, se você tiver essa atitude com clientes que costumam deixar valores por mais tempo ou valores elevados, você vai estar agindo com descaso. E por último, e não menos importante, talvez aquele que tem o maior impacto no médio prazo, é querer ficar com tudo que o cliente tem, concentrar 100% dos negócios dele com você, né? Isso aí vai te trazer um risco muito grande no médio prazo e para o cliente também. Tamo junto. E o Alceu tá trazendo aqui, bancária indelicada também, o Paulo, o Marcos. É isso aí, doutor Alceu. O doutor Alceu fala com propriedade, né, desde os tempos mais primórdios lá que a gente está junto na área de treinamento aqui, desenvolvimento, ao ser um dos precursores lá do time Prime do meu grupo de mentoria. Bom, uma das formas mais eficazes que você tem para neutralizar ou quiçá até prevenir esse efeito moonwalk na carteira de você achar que está indo para frente, quando na verdade está indo para trás, é justamente fazer o assunto da nossa live de hoje, que é girar a carteira. Mas girar a carteira do jeito certo. Não fazer por fazer porque o gerente está lá mandando, ou porque vem um relatório, ou porque tem alguém na nossa cola. Fazer do jeito certo. Bora. Eu sei que muito provavelmente você já ouviu isso de muitas pessoas. Seja dos teus gestores, das instruções do banco, de mim mesmo aqui, de outras pessoas que não cansam de falar disso. Mas eu preciso te falar de novo, porque se não fosse importante, se não fosse relevante, tenha certeza que eu não ia ocupar esse horário aqui das 6h57 da manhã com um assunto que ele não fosse efetivamente aplicado e que pudesse gerar resultado para você. Então, por mais que você já tenha escutado, eu tenho a obrigação, o dever de falar isso novamente. Aí eu quero trazer mais alguns elementos para você refletir comigo. E se você é líder de equipe, se você é gerente, ou se você tem algum amigo ou alguma amiga que trabalha em pessoa jurídica, eu super recomendo que você compartilhe a live de hoje com essas pessoas, os seus amigos, seus colegas, seu time. Tem um botãozinho aqui embaixo, que é o aviãozinho, que você pode compartilhar o link da nossa live de hoje e todas as outras com as pessoas que trabalham junto contigo, amigos, colegas e membros do time. Bom, o fato é que muitas vezes a gente confunde girar a carteira com visitar os principais clientes. Eu acho que esse é o grande ponto.
né, onde normalmente a gente confunde. Eu visitei os meus principais clientes, então eu fiz o giro da minha carteira. Bom, o que eu tenho para te dizer é que o seguinte, se você faz isso, se você visita lá os seus principais clientes, faz o contato, você não deu o giro da carteira, você, sei lá, andou ali 25, talvez 45 graus ali, quiçá até 90, vamos lá, vamos botar um ângulo reto de 90 graus aqui. Quando a gente fala de fazer o giro da carteira, é o 360. É justamente percorrer toda a carteira, todo o teu círculo de clientes, todos, e fazer contato com eles com objetivos claros. Já vamos falar dos objetivos, né? Porque tem o jeito que funciona e tem aquele, o me engana que eu gosto, que é só pegar o telefone, mandar um e-mail, disparar o WhatsApp e dizer que fez o giro da carteira. Também não é isso. Mas vamos começar pelo princípio. Fazer o giro da carteira não é visitar somente os principais clientes, é contatar todos os seus clientes, inclusive aqueles que não têm relacionamento, que não têm negócio. Porque aí mora também um grande problema que provavelmente você, alguém da tua equipe, alguém que você conhece, já passou. Que é, você busca contato com os teus principais clientes e eles vão lá e o que eles fazem? Eles já te demandam. É incrível isso, né? A mágica acontece. A gente liga para os clientes e eles nos demandam. Por que será que isso acontece, né, gente? Vamos falar sério, né? Pô, liguei para a gente está procurando, né, trabalho, procurando oportunidade, e a gente vai lá, telefona, entra em contato, visita e as oportunidades aparecem. Não, as oportunidades elas são criadas. Nós mesmos criamos essas oportunidades quando a gente pega o telefone, quando a gente levanta da cadeira e vai ao encontro do nosso cliente. Então o giro de carteira, ele tem isso, mas precisa ser feito com todos. Eu falava que tem um grande perigo aí, que é, você fez o contato com os primeiros, com os principais, e aí você passou a ser muito demandado. E aí nessa de ser muito demandado, de ter que atender aquela demanda daqueles clientes que você acabou de contatar, deixa os demais de lado. E aí você para no meio, ou nem chegou no meio e já parou porque foi consumido pelas atividades, pelas rotinas daqueles primeiros clientes que você contatou. Então, a analogia que eu vou falar é a seguinte, parece não ter lógica, mas vai fazer muito sentido. É como se você morresse afogado no meio do incêndio. Então você provocou ali, né? Você acendeu a chama e aí você não morreu queimado, né? Você morreu realmente afogado ali, sufocado, se debatendo, tentando sair. Então você precisa se organizar, obviamente. Então eu vou dar algumas dicas aqui, algumas sacadas e alguns passos definitivos para você implementar e fazer o giro da carteira do jeito que precisa ser feito. Deixa eu pegar minha colinha aqui para não esquecer nenhum. Bom, quando a gente está girando a carteira, obviamente a gente está provocando, criando e incentivando o surgimento de novas oportunidades. Mas não é só isso. Serve também para quê? Para prevenir pendências, para prevenir lá que o cliente ele vá para o PDD ou para o CL, dependendo da nomenclatura que a instituição utiliza. Então, vai evitar ou minimizar uma eventual inadimplência que aquele cliente vai ter, ou pode ter. E aí eu trago uma experiência minha da minha última agência. Logo que eu cheguei na minha última agência, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, eu vou fazer o quê, né? O que a gente faz quando chega na agência, né? Cumprimenta todo mundo, conhece os colegas, enfim, e não pode esquecer de dar uma olhada, né? Não só nos clientes principais que estão fazendo negócios bons, mas também naqueles clientes que estão nos devendo, né? Nos inadimplentes, seja que já foram para o PDD ou que estão prestes a ir. E num desses diagnósticos, eu encontrei uma empresa. Já estava com 2 parcelas vencidas de uma operação relativamente grande, se eu não me engano não sei se era 500 ou 800 mil reais, mas era nessa casa ali, porque tinha mais de uma operação. E adivinha qual é o segmento dessa empresa? Estava aí já com 2 parcelas pendentes. Vamos ver se vocês estão comigo
Vocês estão junto aqui. Ou se ligar o celular lá e for dar uma volta lá. Então, escreve aqui para mim nos comentários, enfim, qual é o segmento dessa empresa que estava com valores pendentes. E quando eu cheguei na minha última agência, já me arregalou os olhos e me fez pular na cadeira. Então vamos lá, vê se vocês estão comigo aí, escreve aqui embaixo. Palpite. Varejo, Paulo. Olha, sabe que se o Paulo não comentasse, eu ia imaginar das duas coisas. Ou tem um delay gigante, né? Porque o ao vivo, o streaming tem sempre um delay. Né? Ou realmente a galera estava fazendo outra coisa e tinha largado o celular. De repente estava no fone sem fio ou estava dando uma moral e saiu fora. Então valeu Paulo, valeu Fernando, Léo Molina, Karine Rutz cravaram, né? Posto de combustíveis, ao seu também, posto de gasolina. Então, pô, cheguei na agência e estava lá no relatório de pendências um posto de gasolina com uma operação relativamente expressiva, significativa, não é multimilionária, mas era uma operação, né, a gente não sai por aí, né, levantando esse valor, acho em torno de 500 a 800 mil, e com 2 parcelas vencidas. Aí eu fui lá consultar o relatório, né, consultar as anotações, né, porque quando o cliente está nos devendo, talvez você saiba, talvez não, né, toda a instituição tem lá um sistema de acompanhamento, de gestão, de CRM, onde você precisa informar o que está acontecendo com aquele cliente, tanto de bom, do que você está relacionando com ele, como eventualmente as ações de cobrança e recuperação de crédito que você está fazendo. E aí, estava anotado lá o seguinte, então era posto de gasolina, né? A anotação que tinha no sistema é a seguinte: cliente virá na agência para renegociar. Olha que informação maravilhosa, hein? Cliente virá na agência para renegociar. E aí já estava lá há mais de um mês essa anotação, provavelmente quando venceu a primeira parcela, alguns dias depois, estava lá, cliente virá na agência para renegociar. Cliente posto de gasolina, aí eu fui olhar um pouco então qual é que era a operação dele. E aí a operação era com garantia de cartões, né? A famosa lá fumacinha, né? A operação Smoke, a operação fumaça, onde a gente calculava lá um fator de multiplicação sobre a média de vendas do cliente e aí alocava lá uma operação de crédito parcelada para ele, né? Operação fumaça, com a garantia dos cartões. E aí vamos pensar o seguinte: para esse tipo de operação, operação de crédito com garantia de recebíveis de cartão, ela entrar na pendência, só existe 2 possibilidades disso acontecer. Só existem 2 possibilidades, né? Exceto forças ocultas aí. Mas a primeira é a empresa ter fechado. Tá? A empresa fechou, obviamente, não faturou mais. Como é operação fumaça, em cima de uma previsão, o crédito ele entra na pendência. Agora, conhecendo o segmento, né, e tendo experiência, né, já de outros carnavais, o Rodrigo aqui já traz a segunda hipótese. Ele desligou a máquina e provavelmente está passando em alguma outra credenciadora que não transita os seus recebíveis lá pela Câmara de Compensação. E foi exatamente isso que estava acontecendo. Por quê? Adivinha, eu levantei e fui lá abastecer meu carro no posto, para ver se o posto ainda existia, né? Falei com o gerente, ele disse, o cliente está com dificuldade. Eu acho que ele, na época, o gerente PJ, ele não entendia exatamente o modus operandi da operação, né? Porque às vezes a gente não domina a PJ, não domina as operações e vai fazendo ela louca. E aí acha que é uma operação de crédito normal, mas com garantia de cartões não. O dinheiro ele precisa cair lá naquela conta vinculada, naquela conta de garantia. E se passou muito tempo, ou a empresa fechou, ou ele desligou a máquina. E para confirmar a minha suspeita, obviamente o posto estava lá, e aí era um outro cartão, era uma outra maquininha ali, não convém citar aqui o nome da credenciadora, mas o fato é que ele continuava vendendo, enquanto as operações de crédito ficavam para trás, né? E
caramba, segunda parcela vencida significa que já faz mais de 60 dias que não entra dinheiro no mínimo, né? Ou quiçá até mais. E como que o gerente PJ não tinha identificado isso? Porque ele não tinha o hábito de percorrer a sua carteira de cliente, ele não tinha o hábito de fazer o giro da carteira. Então, além de identificar novas oportunidades, o giro da carteira ele vai prevenir pendências, ele vai prevenir ou minimizar os eventuais impactos que uma pendência tiver. E aí eu vou citar agora alguns abre aspas. O que são esses alguns abre aspas aqui? São os retornos, são as respostas que eu já ouvi de muitos gerentes PJ, já ouvi que eu tive a oportunidade de trabalhar ou de conviver, não necessariamente na minha equipe, mas de colegas, e também de alunos e alunas que eventualmente me traziam aqui algumas respostas do porquê não faziam o giro da carteira como ele deveria ser feito, o giro completo. Então, primeira delas, não tive tempo para girar a carteira. E aí, se vocês lembrarem de mais alguma, escreve aqui para me ajudar, né? Eu selecionei aqui 5. Então, não tive tempo para girar a carteira. É muita coisa ao mesmo tempo. Os cadastros estão todos desatualizados. Cheguei na carteira há pouco e ela estava abandonada. E o gerente não sai do meu pé, não me deixa trabalhar. Quem aqui já não ouviu ou já não repetiu, né, essas respostas aqui do porquê que a gente não faz o giro completo da carteira, né? Para só naqueles primeiros. Bom, sempre que eu escuto uma resposta desse tipo, ou nessa linha, é como música para os meus ouvidos. Olha que louco isso. É como se você estivesse dando mais motivos para justamente você fazer o giro, fazer a abertura da carteira, né? O Felipe está complementando aqui que a meta maior era de prospecção. Claro. Então, ó, mais um motivo para fazer o giro da carteira. Por quê? Às vezes a gente acha que está dando uma resposta, que está dando uma justificativa, quiçá até dando uma desculpa, mas na verdade a gente está se enterrando sozinho. A gente acaba se enterrando, né, e se enforcando sozinho nas respostas que a gente dá, porque a gente está, e agora talvez seja um pouco duro demais, mas muitas vezes a gente está mentindo para a gente mesmo. Por quê? Porque se a carteira estava largada, se a carteira estava abandonada, aí sim que você precisa fazer esse giro da carteira e percorrer o máximo de clientes possíveis. Porque vai que aquele cliente que hoje não tem relacionamento ou que ele está zerado, não foi justamente pela falta de ação e ele tem lá um potencial gigante. É justamente porque a meta de prospecção é maior que você tem que visitar o maior número de clientes que você tem na tua carteira para que eles gerem recomendações, indicações e facilitem o teu trabalho de prospecção. Porque é 1000 vezes mais fácil você prospectar um cliente novo quando você é recomendado por um cliente da tua carteira atual. Quem aqui nunca fez prospecção do zero ou comparando com uma prospecção de indicado, né, recomendado, ali como a gente chamava lá, uma galinha morta. Pô, vou te indicar aqui um parceiro, um amigo, um fornecedor, um cliente que pode ter interesse em abrir conta contigo, Marcelo, Felipe. Meu, a velocidade do negócio é absurda. A prospecção do zero, ela demora muito mais. A prospecção, quando ela é recomendada, é 20%, 30% do tempo ou até menos, ou até instantâneo, dependendo do nível de recomendação que a gente recebe. Então é por isso mesmo, é porque a gente está atolado que a gente realmente tem que buscar fazer o giro completo da nossa carteira. E aí, uma dica, uma sacada e algo que eu sempre apliquei para mim. E eu falo isso porque eu comecei uma carteira do zero. Então, relativamente, eu
eu passei por isso quando eu abri todos os meus clientes, então eu conhecia todos eles, e aí eu percebi que lá na minha outra agência, quando eu comecei a minha carteira do zero de pessoa jurídica, quase 10 anos atrás, o comitê, as reuniões eram sempre os mesmos clientes, e aí os negócios também só oscilavam. É como aquele relato que eu li aqui no início. Só conseguia fazer novos negócios ou quando o limite aumentava, ou quando a responsabilidade do cliente diminuía. Então me identifiquei muito ali com alguns colegas que não faziam o giro da carteira. Então o Alexandre Cavagnoli, meu aluno lá do Prime, lá do nosso time Prime 3, ele fez o giro da carteira lá em Erechim. Se eu não me engano, ele começou o período de estágio, o estágio probatório, enfim. Posso errar o mês aqui, mas eu não vou errar o prazo, né? Ele começou lá por julho ou agosto, e aí ele terminou 2 meses depois, ali em setembro e outubro. Em 2 meses, ele conseguiu percorrer 100% da carteira dele. Resultado, passou de primeira, passou, não vou dizer com folga, não vou dizer que foi fácil, né? Porque só é fácil, né, para quem está olhando de fora, mas ele teve muito mais previsibilidade, muito mais tranquilidade na hora de passar pelo período avaliativo dele. Então, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma justificativa. Então, quem não quer fazer o giro da carteira, quem está lá na vibe do Dia Internacional da Preguiça, vai arrumar um motivo, vai arrumar uma desculpa, vai arrumar uma justificativa. Agora, quem quer se destacar, quem quer crescer, quem quer dar resultado, vai encontrar o jeito, né? Então, o Alceu já está comentando ali. Andreísa, né, para a gente não ficar só aqui nos exemplos regionais, né, bairristas, lá de Minas Gerais, também minha aluna de dominação extrema, pessoa jurídica, fez o giro da carteira, ampliou negócios, hoje é gerente geral lá na unidade dela, unidade cooperativa lá. Então, quando você faz esse giro da carteira, naturalmente você previne eventuais problemas e maximiza a tua oportunidade de negócio. Mas tem um jeitinho errado, né? Algum não vou dizer, não vou dizer sim, né? Às vezes a gente quer ser o politicamente correto, quer ser o senhor Miyagi agora, mas eu vou ser mais Cobra Kai. Tá? Então tem um jeitinho que tende a dar muito menos resultado que algumas sacadas que tendem a dar menos resultado do que se por acaso você seguir os outros 5 passos aqui. Então é o seguinte, o que costuma dar menos resultado é perguntar para o cliente se ele precisa de alguma coisa. E agora eu já estou falando das abordagens. Não estou dizendo que não dá resultado, mas dá menos resultado do que poderia dar. Então perguntar para o cliente se ele precisa de alguma coisa. Então, às vezes é a primeira coisa que a gente faz. Depois enviar uma mensagem dizendo que está à disposição. Enviar e-mails em massa do tipo copia e cola sem personalizar. Descartar ou ignorar aqueles clientes que têm zero rentabilidade, que não têm relacionamento, que estão na carteira largados lá. Fazer o giro pela metade. Esses são os erros que a gente mais costuma cometer quando está fazendo o giro da carteira, né? Fazer lá um socialzinho, dizer que a gente existe, dizer que a gente está lá para atender ele no que ele precisa. Isso dá resultado? Dá. E é melhor que nada, né? Entre não fazer nada e fazer alguma coisa, eu acho que fazer alguma coisa sempre vai dar mais resultado do que não fazer nada. Então, começa, né, se você, na tua organização, teu planejamento começa por aí, mas talvez não seja suficiente, talvez não dê o resultado que você precisa ou gostaria, e mais do que isso, talvez não te dê energia para você seguir em frente. Então eu quero compartilhar aqui 5 passos que eu considero definitivos para você fazer o giro da carteira do jeito certo, né? Falando aqui de carteira pessoa jurídica, mas há muitas coisas, se não a maioria, se aplica para pessoa física também. Bom, a minha primeira visita, Ana Flávia aqui respondendo,
eu não gosto de cravar a primeira visita, né? Porque isso é muito relativo, porque depende de como que está a situação. Se está, né, numa calmaria, se o negócio está fervendo, se o negócio está pegando fogo. Então é difícil avaliar qual seria a primeira visita. Mas eu começo sempre pelos maiores. Tá? Isso não tenho vergonha e receio nenhum em dizer. Eu começo e recomendo que você comece pelos maiores clientes da carteira, porque quer queira, quer não, são eles que te sustentam atualmente. Né? Não vamos só pescar lá no... Né? Esquecer quem... Aí dá o efeito contrário, né? Você esquece que você tem para priorizar aquilo que você ainda não tem, aí você muitas vezes acaba perdendo o que você tem. Né? Você daqui a pouco troca 6 por meia dúzia. Então eu começo e recomendo que você comece, esse é o primeiro passo, pelos maiores clientes da tua carteira. Só que não para neles. Né? O grande erro que eu falei ali no início é que a galera começa nos primeiros e para ali. Né? Já recebe algumas demandas, alguns pedidos, enfim, algumas situações ali. E aí fica nos mesmos de sempre. E não dá sequência. Então começa pelos primeiros, mas não para neles. Bom, como é que vamos começar pelos primeiros? Foi inventado, né, há muitos anos atrás, deixa eu ver aqui para não mentir. Vamos lá, deixa eu fazer um break aqui, vou fazer uma pesquisa aqui para eu não dar uma informação errada. Vamos lá, tá aqui minha colinha. Ó. Em 1876 foi inventado um dispositivo que permite o contato direto entre uma ou mais pessoas. Esse dispositivo se chama telefone. Desde 1876, lá pelo Super Graham Bell, tá? Então, começa pelos grandes, sim, não para neles, segue, mas usa preferencialmente esse dispositivo inventado lá em 1876, chamado telefone. Prefere o telefone. É muito diferente você falar com a pessoa do que simplesmente você enviar uma mensagem de WhatsApp ou um e-mail despretensioso. Não que não funciona, porque inclusive essa é a minha próxima recomendação, ainda no passo 2. Usa preferencialmente o telefone, mas envia lá uma mensagem de WhatsApp caso você não consiga contato, ou caso você queira dar um reforço, envia o WhatsApp, assim como o e-mail também. Caso você não consiga contato por telefone, não tenha retorno no WhatsApp, envia o e-mail, ou envia o e-mail para reforçar aquilo que você conversou com ele, confirmando a agenda, confirmando a visita ali para o teu cliente empresarial. Então, prefere o telefone e utiliza o WhatsApp e e-mail como ferramentas alternativas. Mais tarde, se eu não me engano, ali no final da década de 90, início dos anos 2000, foi inventada uma outra coisa, chamada SMS, que muita gente não usa mais. Mas não subestimem o poder das mensagens de texto, né? Porque às vezes o WhatsApp, enfim, bloqueia e tal. Não conseguiu, não teve retorno, vai no SMS, né? Vai na correspondência, no correio tradicional. Põe na tua cabeça que você precisa entrar em contato com a totalidade de clientes da tua carteira, porque o ouro pode estar lá. Né? Imagina que você está sempre lá numa mina buscando oportunidades, buscando negócios. Né? Se você pegou ali meia dúzia de pepita de ouro e largar a mina, lá dentro pode estar cheio de diamante te esperando. Pode estar cheio de outros metais muito mais nobres e você se contentou com aquela meia dúzia de ouro ali, que daqui a pouco nem pode ser tão valioso assim. Daqui a pouco o quilate dele você acha que é uma coisa, vai lá é outra. Então você tem que precisar e seguir cavocando ali na tua mineração, na tua prospecção, e essa mina é a tua carteira de clientes, você tem que fazer o giro dela. Bom, quando você mandar uma mensagem de WhatsApp e ainda na ligação, né, no telefone, ou e-mail, ou que sai SMS, é importante que você personalize o máximo que você conseguir.
Se você não conseguir, envia, né? Faz a tua parte. Mas se você conseguir se organizar de forma a personalizar o máximo possível, as chances são que você tenha muito mais retorno. Muito mais retorno porque você personalizou, a pessoa entendeu que aquela mensagem é para ela, né? Quando você escreve o nome, e não pode errar o nome, né? Então, né? Quando a gente escuta lá o meu nome, né? Marcelo, Cassiano, Ana Flávia, Rodrigo, Diana, Gilson, Dânia, Jorge, Everton, Renan, né? Alceu, Jéssica, Jardel, Felipe, Luciana, Fábio, Bruno, Alexandra. Cada vez que eu cito o nome, cada vez que alguém fala o nosso nome, é como se alguém apertasse ali um interruptor, né, da luz, ligou a luz e chamou instantaneamente a nossa atenção, mesmo que não seja para nós. Né? Se alguém fala lá um outro Cassiano, uma outra Ana Flávia, né, se tem duas, por exemplo, lá na tua agência, pode não ser para ti, mas automaticamente chamou a tua atenção. E eu falo isso porque a maioria dos lugares que eu trabalhei sempre tinha um outro Marcelo lá. Então, fica a dica aí. Falar o nome, né? E aí personalizar as tuas mensagens escrevendo o nome chama muito mais atenção. Bom, pessoa jurídica, temos o advento aqui da videoconferência, temos opções de reuniões virtuais, de ligações que a gente pode conversar muito, mas eu super recomendo, ainda mais com, não vou dizer que acabou, né, mas com a redução Pô, a Jéssica agora humilhou a gente. Pô, a Jéssica agora pisou na gente. Ô, Jéssica, tamo junto. Aproveita aí, muito obrigado pela tua companhia ali. Jéssica Super Prime, tamo junto. Tamo na torcida aí, né, na função lá de cargos, funções, que tudo se acerte aí pro nosso time lá de Mutantes. Então, Jéssica, obrigado pela companhia. Tamo junto. Aproveita e manda umas fotos aí da família. Vamos lá. Até me perdi aqui onde que eu estava. Ah, sim, lembrei. De agendar, né? O quarto passo. Então, por mais que a gente ainda tenha aspectos de pandemia, vamos lá. Agendar reunião presencial. Né? E aí, se a empresa ainda utiliza máscara, os protocolos, enfim, você se adapta, mas busca ao máximo se encontrar presencialmente com esse cliente, especialmente aí do segmento empresarial, que é o ponto da nossa live de hoje. Então, fazer reunião presencial é o diferencial, é o poder, porque lá você vai estar frente a frente com o teu cliente e vai demonstrar um respeito, uma consideração absurda por ele, né? Claro que, falei ontem, né, se visitar o cliente o tempo todo não é garantia de que vai ter negócio, mas fazer visitas consistentes, de um jeito que você consiga identificar e levantar oportunidades, vai ser o poder para você. E por fim, é o quinto passo para você fazer um giro da carteira de um modo eficaz, de um modo eficiente, de um modo efetivo, é oferecer alguma coisa. Sempre que você tiver a oportunidade de contatar um cliente por telefone presencial, isso é uma obrigação nossa de fazer esse giro da carteira para nos mantermos atualizados e conectados. Ofereça alguma coisa para o cliente. Por isso que eu falei ali que no início é um erro você apenas se colocar à disposição. Claro que se ele tiver alguma demanda, naturalmente você vai levantar, e muitos clientes às vezes realmente têm alguma demanda, alguma situação. Mas se ele não tiver, você perdeu a oportunidade de oferecer alguma coisa. E aí você não precisa necessariamente sair oferecendo. Você pode fazer lá perguntas. E teve uma série aqui de 4 lives com perguntas poderosas. Né? A galera que tem acesso lá à área de membros, lá do Prime, da Dominação, pode assistir. 4 lives onde eu trouxe 25 perguntas poderosas que vão te ajudar a identificar oportunidades de negócios. Então, a forma como você pergunta, o cliente ele já pode te abrir algumas oportunidades para você. A gente pode retomar, inclusive, essas lives numa outra oportunidade aqui. Mas não nesses contatos, nesse giro de carteira, instiga, pergunta,
oferece alguma coisa para o cliente. Pode ser uma oportunidade, pode ser algum benefício, pode ser alguma vantagem. Vai além da apresentação, porque a apresentação é o trivial, é talvez o que ele já esteja esperando, é talvez o que os outros já fizeram no passado. Isso é legal, isso é importante, isso dá para dizer que é inclusive obrigatório. Mas jamais esqueça de oferecer alguma coisa. Transformar cada contato numa oportunidade real de negócios, que talvez nem ele esteja sabendo. Pô, Marcelo, mas me dá uma dica, me dá, enfim, me dá uma luz aí, tá meio vago, agora 7h43. Então você pode perguntar para ele como é que estão os negócios, como é que está o mercado, como é que está o movimento, como é que ele está vendo as projeções aí para o final do ano, para o segundo semestre. Você vai deixar ele falar. Alguns podem trazer projetos, podem trazer situações, pode trazer alguns medos, alguns anseios. E aí quando ele te trouxer isso, você aproveita para dizer o que o banco, o que a cooperativa, o que a tua instituição tem que pode ajudar ele. Seja nesse projeto, seja nesse receio, enfim, seja na situação que ele está projetando. Essa foi a live número 92 aqui do Profissão Bancário. Foi uma satisfação enorme estar com vocês aqui cedinho, agora 7h44. Gratidão pela companhia, pela confiança em emprestar esse tempo de vocês todos aqui comigo, desde cedinho das 6h57. E ó, amanhã, quinta-feira, live número 93, eu vou falar para vocês dos 5 erros que todo gerente PJ comete quando está começando. Os erros dos novatos. Então, se você está começando, se você conhece algum amigo que está começando, né, ou pretende começar na pessoa jurídica, eu, se fosse você, não perderia essa live por quase nada. Mas de verdade, vem amanhã 6h57, porque pasmem, alguns, quiçá todos destes 5 erros, os experientes, muitos experientes, continuam cometendo e não se dão conta. Então vem comigo amanhã 6h57 por os 5 principais erros que os novatos aí na pessoa jurídica cometem e não se dão conta. Eu vou postar uma foto da live aqui e aí você escreve para mim lá o seu bom dia, a sua hashtag, a sua saudação, para eu ter certeza que você estava aqui comigo hoje no dia 10/8, 6h57. Tamo junto, bora lá, amanhã tem mais, 6h57, não esquece de comentar e dar o like na foto aqui do vídeo. Tamo junto, bora lá!